Boa tarde, pessoal. Sou Cláudio Ferreira, sou um dos sócios fundadores da New Wave Capital, New Wave Energia. Só antes de falar mais, antes de entrar na apresentação, só apresentar um pouco mais o que a gente faz, o que é a nossa empresa, até para contextualizar aqui o nosso expertise e o que a gente vem atuando nesse mercado de energia, de geração, de comercialização de energia, e o que tem de oportunidade e tendência no setor de energia, não só para quem está em geração, em comercialização, mas inclusive para todas as pontas da cadeia, automação, todas as partes ali todas as derivadas, desde smart meter, medição, tudo isso que vai vir aí com essas tendências aí para onde o setor está caminhando. Então vamos lá. A gente recentemente, um ano atrás, a gente vendeu uma empresa que a gente fundou que chamava Ecoenergia, vendemos para o Grupo Equatorial. Foi a maior transação de energias renováveis da América Latina. Investimos 2,3 bi e vendemos para a Equatorial por 7 bi ano passado. Eu, meu sócio Edgar, junto com a Actis, que é um fundo britânico, o maior investidor de energia do mundo. Depois de terminar essa venda, a gente fundou uma empresa chamada New Wave. New Wave Energia, New Wave Capital. E a gente trouxe 2 sócios para embarcar nessa nova jornada com a gente. Um deles é a Gerdau do Aço, que tem 1/3 de participação na nossa companhia. Além de ser um investidor, um equity investor da companhia, ela também adquire 30% de toda a energia que a empresa gerar, de todos os projetos que a gente construir, num modelo de autoprodução. Quem tem familiaridade com esse modelo aqui? Até para ficar claro, esse modelo, para quem não está na mesma página, é uma das tendências do setor. Como que funciona a conta de energia hoje numa empresa? Você tem hoje lá, você tem a parcela energia, você tem a parcela do fio, custo de transmissão, você tem os encargos e você tem o ICMS. Quando uma empresa ela é acionista da própria usina ou de uma holding que tem usinas, ela não paga os encargos, ela tem um benefício fiscal. E esses encargos chegam a representar aí 25% a 30% da conta de luz total dela. Então a Gerdau tem esse benefício. E o nosso outro sócio aqui é a XP. Por que a gente trouxe a XP como sócio dessa empresa, pessoal? Porque o mercado de energia abriu. Ou seja, antes era um mercado que somente grandes empresas podiam comprar energia de quem elas quisessem escolher. E o mercado abre. Pequenas e médias empresas passam a poder escolher de quem que elas vão comprar energia. Então o grande desafio passa a ser como capilarizar, como ter acesso a essas pequenas e médias empresas, como escalar esse mercado. Aí a gente traz a XP como sócia, que tem mais de 16 mil assessores financeiros e 400 escritórios espalhados em todo o país. Então só para contextualizar vocês o que é a empresa e o que a gente vem fazendo, para explicar um pouco das tendências, depois eu entro um pouco mais do que a gente fez para entender as etapas que o setor está passando. Então a gente está democratizando o acesso à energia renovável aqui para pequenas e médias empresas. Falando de energia renovável, pessoal, a energia renovável, quando a gente fala de renovável, estamos falando de eólica e solar principalmente. A hidrelétrica, embora ela seja uma fonte renovável, ela não entra aqui no rol de renováveis aqui prefeito de classificação. Então se você pegar no mundo hoje, de toda a matriz de geração, você pega ali, ó, se você for pegar ali no gráfico de cima, 32% de toda a geração de energia vem de fonte renovável. Porém, hoje, diariamente, cerca de 1,2 bilhões de dólares é investido em geração de energia, só que 74% disso vai para renovável. Ou seja, 32% do backlog, só que de cada novo $1 que é investido, 74 vai para renovável. Então qual que é a mensagem? Renovável não é mais uma tendência. Energia renovável passa a ser uma realidade. Vamos falar agora de consumo per capita. Muita gente vai falar aqui, pessoal. Ah, mas o Brasil tem desafios, o PIB não cresce há muito tempo, temos um desafio aqui na nossa economia. A economia está parada desde muito tempo, desde o começo do governo. Não sabemos se a economia vai deslanchar com o âncora fiscal, reforma tributária. Temos muitos desafios, ok. Mas vamos entrar aqui só no potencial do setor elétrico, que aí disso daqui vem todas as derivadas. Então se vocês olharem aqui o consumo per capita de energia do Brasil, ele é extremamente baixo. O que eu quero dizer com isso?
que a gente tem um potencial de crescimento de consumo de energia no Brasil sem depender de PIB. Se você olhar aqui nesse gráfico, vocês vão ver que o Brasil, o consumo per capita é menor que o da Argentina, que tem um PIB menor que o nosso. Então olha aqui, compara a gente com Suécia, compara a gente aqui com a Europa. E a perspectiva, a previsão é que o nosso consumo per capita cresça 33%. Aí vocês vão perguntar, Cláudio, mas por que isso? Da onde que viria esse crescimento de consumo per capita? Por quê, pessoal? Porque o Brasil é um país bastante pobre. Embora a gente tenha um PIB que fica oscilando aí entre 7º, 8º, 10º, 11º do mundo, o PIB per capita é baixo. Então quando você vai nas famílias de baixa renda, muitas famílias têm a geladeira, mas não tem o micro-ondas, não tem o forno, então você não tem um ar-condicionado, então você tem um espaço para crescer ainda e disso vai vir muita oportunidade. Depois vocês vão falar, principalmente atrelado aqui a essa feira, smart meters, com várias derivadas disso daqui. Brasil segue a mesma tendência. Então se você pegar hoje aqui o gráfico aqui do canto esquerdo, você vai ver que a matriz, que hoje a gente tem 200 gigas de geração de parques, hoje, de plantas gerando no Brasil, e vocês vão ver lá que a gente tem aí cerca aí de 20 gigas de eólica e 20 gigas de solar, e que esse número aqui vai praticamente dobrar nos próximos aí 10 anos. Ou seja, a matriz brasileira vai expandir 75 gigas, sendo que a maior parte disso, 70% disso, vai vir de eólica e solar. Então vocês estão acompanhando isso, e quando eu falo eólica e solar, estamos falando geração centralizada, que são grandes usinas, e também geração distribuída, que são os painéis solares aí nos telhados das casas ou nos telhados das empresas. Basicamente aqui cada um tem o seu regime. Geração distribuída, a gente vê um boom nos últimos anos e a gente vê ainda um resquício desse boom devido a uma mudança na regulação. Quem lembra daquela história lá do Bolsonaro sendo acusado de taxar o sol? Sem entrar aqui em politicagens. O que acontecia, pessoal? Vocês lembram bem daquela história, acho que de 1 ano e meio, 2 anos atrás? Mas o que acontecia lá? A energia, a lógica da geração distribuída foi que quando você coloca um painel solar no telhado da sua casa, você não está usando a linha de transmissão. Então você não deveria pagar para a distribuidora pelo uso dessa linha. Só que a maneira como foi feita a regulação, foi feita de uma maneira que você, para ter o benefício de não pagar essa linha, é por meio do CNPJ ou CPF. E o brasileiro, de uma maneira criativa e engenhosa, criou o conceito de fazendas solares remotas. Então ele pegou fazendas numa cidade, ali de uma região, de uma distribuidora, e falou, ó, você não precisa mais colocar placa na sua casa. Eu vou montar um consórcio, um condomínio, e você compra, aluga uma cota desse condomínio. Só que essa fazenda estava a 200 km, 300 km, 100 km, 50 km, estava sim usando a linha de transmissão. Então ela deveria pagar. Só que ela estava sendo subsidiada por conta da regulação. Aí o governo entendeu isso e falou, pô, não está certo, vamos acabar com isso. Aí o lobby das empresas GD foi, levantou a mão e falou, Bolsonaro está taxando o sol. Aí chegaram no meio do caminho para acabar esse subsídio ao longo do tempo. Então ao longo de 10 anos esse subsídio vai acabando. E existe, como vocês falam de tendência, que a palestra é tendências, existe ainda um lobby para tentar estender mais isso. Então eu estou falando, GD é um negócio que veio para ficar, vai continuar crescendo. Houve um boom gigantesco nos últimos anos. Esse boom vai continuar nos próximos 1, 2, 3 anos, porque da maneira como foi feito esse meio do caminho entre governo e o lobby das empresas de GD, é que as empresas que tinham a outorga, que a gente chama, que é GD1, que ou seja, foi mantido o direito ainda de ter esse subsídio, quem tinha o pedido até o começo do ano. Quem tivesse um novo pedido, que é GD2, já ia ter um subsídio que ia decaindo, ia perder competitividade. Mas GD vai continuar viável, principalmente no telhado das casas. Riscos para a GD, pessoal. A GD hoje é muito competitiva para quem está na baixa tensão. Contas de luz abaixo de R$5.000. Pessoas físicas que não estão na alta tensão, que não têm acesso ao mercado livre. Riscos para quem tem plantas de GD, pessoal. Quando abre o mercado de baixa tensão e essas pessoas físicas ou bem pequenas empresas podem ir para o mercado livre,
o Mercado Livre costuma ser de 40 a 50 mais competitivo do que a GD. Então quem tem uma usina de GD descontratada, que se viabilizou com uma tarifa de energia de 500, 600, 700 reais, vai competir com usinas de solares em grande escala, eólica, que se viabilizam com preço de 250, 220, 300 reais. Então, tendências, ponto de atenção isso daqui. Agora falando em grande escala, eu vou abordar aqui um pouco mais aqui para vocês. Mas só para ficar claro aqui, expansão da matriz no Brasil, de uma maneira grosseira, vai ser em solar eólica. E importante ressaltar aqui, questão das térmicas. Quem conhece o conceito de jabutis, né? Foi aprovado um jabuti junto com a privatização da Eletrobras, que basicamente era que a Eletrobras e o governo tinham que contratar 8 gigas de termoelétricas. E esses 8 gigas de termoelétricas, o argumento que foi usado que era para alavancar o pré-sal. De certa maneira, para incentivar o gás no Brasil. Algumas pessoas vão dizer que é interessante você ter térmica, porque é uma energia na base. É diferente de eólica e solar, que é uma energia intermitente, pessoal. Ou seja, você depende de sol, você depende de vento, ou seja, é uma energia volátil, que você não pode contar 24 horas do dia com essa energia, 7 dias da semana, 30 dias do mês, 12 meses no ano. Então, o pessoal que estuda a matriz setorial vai falar, pô, é importante você ter térmica. Por quê? Porque a térmica, quando você tem problema, quando o nível dos reservatórios cai, você liga a térmica e você está gerando. Então faz sentido ter térmica? Podemos dizer que talvez sim. Tem demanda para ter térmica? Talvez. Só que o ponto dessa discussão que eu falo jabutis é que colocaram térmicas longe do pré-sal em alguns locais no centro-oeste e norte onde não há gasodutos. Então quem está acompanhando essa discussão aqui, estão falando aí do Brasduto, e a grande discussão que tem no Congresso é quem vai pagar essa conta. Quem paga essa conta sou eu, vocês, quem está aqui é o contribuinte, se for aprovado. Aparentemente é uma resistência muito grande a aprovar isso, isso custaria 1 bilhão para os cofres do governo. Então mais um ponto aqui, mais uma tendência, uma discussão, se esses 8 gigas de térmicas vão ser construídos ou não. Na minha visão e na minha opinião, não me eximo de dar opinião, não deveriam ser construídos porque não faz nenhum sentido. O Brasil não tem demanda, não precisa de 8 gigas. Podemos discutir se vão ser aí, acho que já foram leiloados cerca de 800 megas, acho que seria talvez 1 giga e meio, aí é outra discussão, mas 8 gigas com certeza não precisa e não precisamos de térmica onde não tem gasoduto. Agora falando para vocês, um ponto interessante, pessoal. Como que o mercado de energia se fez no Brasil? O mercado cresceu por meio do mercado que a gente chama de mercado regulado. O que é o mercado regulado? É um mercado em que as distribuidoras compravam energia em leilões organizados pelo governo, em que os geradores escreviam os projetos, vendiam em contratos de 20 anos, corrigidos pela inflação, distribuidora compra e repassa para a gente. Esse é o modelo que o Brasil cresceu, esse foi o modelo do setor elétrico. E ao longo do tempo, em vários países foi assim também. E ao longo do tempo o mercado foi liberalizando. O que é essa liberalização? Foi abrindo esse mercado, ou seja, algumas empresas, grandes empresas, foi criado um sarrafo. Empresas acima desse sarrafo podiam deixar de comprar energia da distribuidora e comprar energia diretamente de quem produzia energia, do gerador. Então essa é a abertura do mercado. Então esse mercado começou a abrir quase 20 anos atrás. Então você vai ver lá que em 2015, você pode ver aqui que o Mercado Livre representava aqui 14 gigas aqui de 61 gigas aqui. Primeiro gráfico ali, primeira barra vertical, representava aqui 24%. Então, ou seja, esse mercado vem crescendo ao longo dos anos. Quem eram essas empresas lá quando começou? A gente está falando de Vale do Rio Doce, Braskem, Petrobras, foram as primeiras empresas a entrar. E por que as empresas saem da distribuidora e vão buscar um Mercado Livre? Aí eu vou perguntar, qual o seu nome? Pedro? Perguntar, Pedro, quem é o seu gerente de relacionamento na distribuidora? Não sabe. Quando foi que sua conta de luz baixou, Pedro? Ou seja, nunca. Ou seja, você está pagando caro e você está sendo mal atendido na distribuidora.
Então, ou seja, todo mundo que está na distribuidora tem a tendência de querer sair desse modelo. Mas vamos entender por que é distribuidora, por que o preço da energia é caro na distribuidora. Primeiro, porque a distribuidora, quando ela compra a energia nesse leilão, pessoal, esses leilões, ela repassa a energia, ela não ganha dinheiro na energia, ela é uma repassadora. Ela tem duas fontes de receita, uma na energia que ela repassa, compra X, repassa X, e onde vem o lucro, o resultado dela mesmo, é pelo serviço do fio, que é a linha de transmissão das ruas. Não são as grandes linhas em grande escala que a gente vê nas estradas. A gente está falando aqui das ruas, aqui dos centros urbanos. Então ela não tem interesse em otimizar, em ser eficiente aqui na compra de energia. Segundo, ela vem fazendo isso há quase 2 décadas. Então você pega contratos de 20 anos atrás, 18, 17 anos atrás, eram contratos de 15, 20, chegou a ter contrato de 30 anos de hidrelétrica. Pega esses contratos, empilha esses contratos, coloca a inflação lá de trás, uma tecnologia que hoje estaria obsoleta, com um capex muito maior do que é hoje. Então você pega esses contratos, você vai para um preço hoje muito maior do que viabilizar uma usina nova. E terceiro, porque os jabutis que aparecem vão para onde? Vão parar no mercado regulado. É por isso que nossa conta é muito mais cara. E no mercado livre, as empresas que tinham chance de sair, elas saem. Melhor atendimento e paga mais barato. Então essa empresa que eu montei e vendi ano passado com meu sócio, com o fundo inglês, o que a gente fez lá em 2016? A gente viu que esse modelo de leilão estava exaurido. Por quê? Porque era o melhor negócio do mundo, o leilão. Você vendia para a distribuidora, você vendia lá para a Equatorial, CPFL, Energisa, só empresa AAA com faturamento de bilhões que vão te pagar no final do ano, no final do mês, contratos de 20 anos corrigidos pela inflação, você não precisava ter uma área de clientes, ou seja, você precisava só construir a usina no prazo, financiar e dentro do seu budget e gerenciar esses contratos aqui, sua empresa estava feita. O que aconteceu? Esse negócio era tão bom que a competição foi aumentando, que o retorno foi achatando. Chegou em 2016, nossa leitura era, não tem mais retorno nesse negócio. Aí o que a gente viu? A gente viu que o mercado livre ainda não tinha crescido, por quê? Porque não tinha oferta, principalmente de renováveis, de produto de longo prazo. Que era contratos de eólica e solar de 10, 15, 20 anos para as grandes empresas. Porque a grande empresa que ia para o livre, na distribuidora, ela está lá, a vida dela está lá, ela está sabendo, pelo menos está acontecendo. Ela tinha aquele mito, eu vou sair da CPFL, vou sair da Enel e vou comprar energia direto, como que vai ser? Porque a energia hoje, você tem o preço de longo prazo, quando você assina um contrato, e você tem um preço mês a mês. Esse preço mês a mês balança bastante e tem uma volatilidade muito grande. Então o preço pode ir de R$60 a R$500. O que influencia nesse preço, pessoal? Nível de reservatório, chuva, carga e geração. São os principais drivers disso daqui. Então o preço balançava bastante. Então a empresa saía do regulado para ir para o livre, ia sair uma empresa que nem a Vale, a Petrobras, os caras tinham uma área de energia com 5, 10, 15, 20 pessoas, experts, engenheiros do ITA, da Poli, de onde for, para gerenciar isso daqui. Só que uma empresa pequena e média lá atrás, ela saía num contrato de 1 ano, 2 anos, no final desses 2 anos, ela tinha o risco de renovar esse contrato, de pegar uma safra ruim em que o preço estava lá em cima. Então, lá em 2015, 2016, não tinha esse produto de longo prazo. O que a gente fez, que a gente inovou? A gente começou a fazer eólica e solar em grande escala, fizemos 1,2 gigas, quase 6 bilhões de investimento, 2,5 bilhões de equity de investimentos, dando contratos para essas empresas de 10 e 15 anos. Então a empresa fala, ó, vem para o livre, você vai assinar um contrato de 10, 15 anos. Agora você foca no seu core business, você não precisa mais se preocupar com energia. Essa foi a segunda fase. Por que eu estou contando da minha história? Porque isso daqui foi o segundo momento do setor elétrico. Primeiro foi leilão. Todo mundo, cabeça do investidor eu monto minha planta e quero ganhar leilão. E estou seguro, contrato de 20 anos, meu desafio é construir no budget e no prazo. E financiar. Depois veio essa onda de mercado livre com grandes empresas, médias para grandes. E esse modelo também se exauriu há 1, 2 anos atrás. E vamos falar agora qual que é a terceira fase que o setor está passando.
que o setor está passando então, pessoal? Lembra daquele sarrafo? Só grandes empresas podiam ir para o Mercado Livre. Esse sarrafo vem caindo. Vem caindo, caindo. Em janeiro de 22 ele tem uma queda brusca. Em janeiro de 24, praticamente não, todas as empresas que estão na alta tensão podem ir para o Mercado Livre, ou seja, elas podem sair da distribuidora e escolher de quem que elas vão comprar a energia. Então você sai do universo de 27 mil empresas para mais 175 mil empresas. Então esse mercado cresce de 27 mil empresas para 202 mil empresas. Qual que é o desafio aqui? Escalabilidade desse mercado. Porque antes você fazia uma negociação com uma multinacional, era uma negociação com contratos grandes. Agora você vai fazer uma negociação, você vai fazer 500 negociações. Então como que você escala esse negócio? Oportunidades para vocês aqui da feira, principalmente quem trabalha aqui com automação, etc. Medidores, smart metering, toda essa parte de eficiência energética dessas empresas. E o que vem no próximo passo, próxima tendência, pessoal? Que aí é uma revolução. Isso aconteceu em vários países. Abertura do baixa tensão. Então vocês estão aqui, ó, ali 106 mil empresas nessa última pernada que é janeiro de 24. Quando abrir o baixa tensão, a gente está falando aqui de 6 milhões de empresas. Como que a gente faz isso sem tecnologia? Hoje, quando a gente está falando aqui dessas 175 mil novas empresas, ainda é uma venda olho no olho, é uma venda com vendedor. E para 6 milhões de empresas? E quando abrir para pessoa física? Aí imagina o rol de oportunidades que isso vai gerar, pessoal. Do ponto de vista, seja do ponto de vista de conhecimento, de gestão, porque esse mercado ainda é um mercado com muita assimetria. Então, ao mesmo tempo que você tem uma Vale lá com 50 pessoas, vários PhDs que estão olhando, projetando vento, projetando sol, projetando o nível do reservatório e preço, e você tem uma empresa que às vezes é uma padaria que vai ter que comprar energia também, como que essa empresa compra de forma eficiente. Então vocês pegam, fazem um paralelo ao mercado financeiro. Pô, como que nasceu a Bloomberg? Foi dando informações para os players que não eram uma Goldman Sachs, que não eram um Morgan Stanley, um JP Morgan, para conseguir operar. Então, várias oportunidades vão surgindo a partir daí. Então aqui a gente brinca, né? Aqui é um aquário. Então você tinha lá o leilão, você tava lá tranquilo. Leilão você é no restaurante, você nem entra no aquário. Aí você tem um mercado livre de grandes clientes, você vai pescar aqui. Então você vai pegar aquele atum de 60 quilos. Aí o mercado sarrafo vai caindo, você começa a pegar um peixe de 20 quilos, depois um peixe de 2 quilos, 1 quilo, vai chegar no momento que você consegue pescar só na rede, que é quando abre o baixa tensão. Aí é um jogo de tecnologia. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês devem falar, pô, então a distribuidora está muito bem posicionada para dominar esse mercado. Quem dominou esse mercado na Austrália? Não foi a distribuidora, foi uma acquire. Foi um banco. O que ele fez para vender energia? Ele usou todos os braços que vendiam produtos financeiros, vendiam seguradoras, as seguradoras que vendiam seguro e todos os produtos, todos os brokers, todas as agências bancárias. Quem que dominou na Europa? Foi uma empresa chamada Octopus, que é aquele polvo roxo. Quem já foi para a Europa e já viu em alguns outdoors lá, era uma empresa de tech, que depois virou uma empresa de infra. As distribuidoras são um player importante, vão jogar, vão. Mas como eu falei, ela tem um produto hoje que é caro e não tem um atendimento. Eu faço bastante aquela analogia daquele funcionário que te pediu aumento durante 5 anos. Aí quando ele recebe uma proposta, você vai e cobre. Aí o cara fala, pô, agora eu não quero, né? Então é mais ou menos assim. Então a distribuidora não necessariamente tem aquele apelo, não é muito querida aqui por esses clientes aqui. E não foram as distribuidoras que dominaram isso no resto do mundo, essa abertura de mercado. Importante, outro assunto que aconteceu que dominou aqui o país, pessoal. Tendências aqui em renováveis. O setor renovável já é a fonte mais competitiva no Brasil, eólica e solar. Hoje, solar. Daqui a 4, 5 anos, se a solar não continuar com essa baixa de CAPEX, melhoria aqui na eficiência dos painéis, novas tecnologias, provavelmente, se fosse manter essa lógica aqui, a eólica retoma. Por quê? Porque a renovável no Brasil, ela cresceu com um subsídio que chama desconto no fio.
Significa que a tarifa que o gerador e que o consumidor paga para a distribuidora, quando você comprava energia renovável, quando você construía uma planta renovável, você tinha 50% de desconto disso, dessa tarifa. Esse subsídio acaba de uma maneira simplista aqui, no final de 26, começo de 27. Porque não é uma data cravada, tá? É 48 meses, 56 meses depois da outorga. Então você tem um prazo para construir, tem lobby aí para estender esse negócio. Você tem uma data para acabar isso, e o peso desse subsídio em solar é maior que eólica. Então se a solar não continuar melhorando o CAPEX, lá na frente a eólica volta a ser mais competitiva. Mas o que está acontecendo? Quando foi anunciado o fim desse subsídio, aconteceu algo semelhante com o que aconteceu com a GD, que a GD ia acabar, o benefício, saiu todo mundo correndo para pedir outorga. Aconteceu a mesma coisa na geração centralizada. O Brasil tem hoje aqui projetos em operação, 193 gigas. Foram pedidos mais de 200 gigas de projetos. Ou seja, não tem demanda para isso, não tem dinheiro para construir todos esses projetos, mas foi pedido isso. E foram emitidas 100 gigas de outorga para esses projetos. Problema que o governo criou para ele mesmo. Não planejou muito bem essa transição. Agora está sendo discutido o dia do perdão. Porque a partir do momento que você tem uma outorga, qual que é o gargalo do sistema, pessoal? Acesso à conexão, poder conectar a sua usina. Não tem conexão, não tem linha de transmissão para todos os projetos no país. Qual que era a regra que vigorava? Primeiro que chega lá. Então você pede outorga, obtém outorga e vai pedir lá na ONS o parecer de acesso. Então você vai lá, pede para conectar a sua usina. Tem disponibilidade, eles te dão. Quando a sua usina está para entrar em operação, você aporta garantias. Ou seja, a garantia está lá na frente, ao invés de estar hoje. Então o que aconteceu? Muitos players sem capacidade financeira fizeram isso e tomaram a conexão do país. Então teve um pequeno probleminha aqui. Tem muitos projetos com outorga e com conexão e sem capacidade financeira de construir. E uma multa média de um projeto gira em torno de 50, 60 milhões de reais. E agora o governo criou o dia do perdão, que é basicamente quem errou tem a chance de desistir do erro aqui sem nenhuma penalidade. Então, ponto de atenção. Mas o que está acontecendo, pessoal? Expansão da transmissão. Transmissão sempre chega atrasada comparando com a geração. É assim no resto do mundo. O que está acontecendo no Brasil que é interessante aqui? Maiores leilões da história do país de transmissão. Mesmo assim, insuficientes para conter esse ímpeto, essa expansão da geração. E outra coisa que é interessante. Vai abrir o baixa tensão ou não? Governo passado eu diria com 90% de certeza que sim. Esse governo 70 a 80 está falando que sim, mas está um pouquinho mais moroso aqui na ação, pelo que a gente está vendo, mas não sabemos. Mas o que acontece? Quando você tem GD, pessoal, GD, cada um tem autonomia de botar a sua GD. Então o governo não controla a expansão da geração. Quando eu estou na geração centralizada, pensa o seguinte: quem lembra da nossa antiga presidente falando de estocar o vento? Naquele caso ela não estava errada, tá? Que não dá para estocar o vento mesmo, parece meio óbvio, mas ela estava fazendo um paralelo com as hidrelétricas, em que você estoca água, você fecha o reservatório para acumular água, liga a térmica para manter a geração e vai acumulando água no seu reservatório da hidrelétrica. Então o que ela quis dizer? Eu não posso acumular vento, porque o vento chega, tem que ir gerando. As baterias ainda não são viáveis, vão ser em breve, é uma outra tendência. A ideia não é falar aqui de bateria, hidrogênio verde, eletrificação de frotas, mas são coisas que vão chegar também. Mas o que eu estou falando aqui, quando a GD cresce muito rápido, o governo perde a mão de controlar a expansão do sistema. Então o governo não consegue simplesmente falar, agora eu vou ligar a térmica e enche aqui as hidrelétricas, enche o reservatório. Como que o governo, a melhor maneira dele fazer isso? Dar uma desacelerada na GD para voltar a focar na centralizada. Abertura do baixa tensão. Porque o alta tensão, a geração centralizada é mais competitiva do que a geração distribuída. Então abre o baixa tensão, desacelera a GD, só vai ficar viável o GD em painel, em telhado de casa, aquelas fazendas remotas desaceleram e ele volta a ser o rei e dominar o sistema. Porque hoje na minha usina o governo me liga e fala, para de gerar.
que eu estou com um problema aqui no sistema, sou obrigado a parar de gerar. Na sua casa, você tem um painel no seu telhado, isso não acontece. Você está aquecendo a sua piscina lá, está gerando. E aqui, pessoal, desafios, setor transmissão, maiores leilões da história, somando aqui o último leilão que acontece no final do ano, a gente está falando aqui de 54 bilhões de reais. Ou seja, a gente teve o leilão de junho de 22, dezembro de 22, agora junho de 23, e tem esse leilão no final do ano. Qual que é o desafio, na minha modesta opinião? Vários players baixaram demais o bid, ou seja, eles foram muito agressivos. E na minha percepção, eles estão contando com uma melhora na macroeconomia. Por que eles estão contando com essa melhora na macroeconomia, pessoal? Porque a taxa de retorno deles está tão baixa que a dívida e o funding subsidiário está limitado. No combate ao Covid, a gente usou muito do dinheiro disponível, então você pega dinheiro de BNDES, BNB, Sudene, já não tem tanto dinheiro igual tinha antes. Então a alavancagem dos projetos está limitada. Uma alavancagem no projeto de transmissão chegava a 80%, 90%, 75%. Hoje a turma está alavancando menos que isso daí. E não tem mais o funding subsidiado como tinha antes. Então você emitir uma debênture a mercado hoje, considerando o nível dos juros hoje, fica um desafio muito grande. Então muitas empresas aqui fizeram uma conta contando com os ovos da galinha no futuro. O que são os ovos da galinha no futuro? Uma melhora na macroeconomia. Significa que eles vão emitir uma dívida daqui a 2, 3 anos numa taxa de juros mais baixa. Exemplo, estão contando aí que vai passar a âncora fiscal, que eu acredito que vai passar, espero que passe, que vai passar, que juros vai cair, todo mundo está esperando isso, está otimista, mas foram bastante agressivos, então tem um desafio. E em paralelo a isso, o CAPEX está bastante alto. Então tem desafios. Além disso, teve alguns grupos aí que a gente entende aí que não tinham expertise para atuar em transmissão, que ganharam lotes relevantes. Então tem alguns pontos de atenção aqui. E por último, pessoal, que não está aqui na apresentação, coisas que estão acontecendo no setor, hidrogênio verde, acho que é uma coisa que é a discussão que a gente estava esperando mais para 2030, as coisas vêm acelerando bastante. Isso daqui vem, a discussão está acontecendo. Eletrificação de frota. Então você vê aí Tesla falando de vir para o Brasil, os chineses vindo muito fortes. Daqui então é uma tendência bem grande que está acontecendo. Bateria muito importante, principalmente com a solar vindo muito forte. Por que é importante, pessoal? Porque a solar é concentrada a geração. Então você pega, por exemplo, entre 5 da manhã e 8 da manhã não tem carga. Ninguém está lá, está todo mundo dormindo. As indústrias que não são 3 turnos não estão funcionando. Então naquele momento o sistema está meio sobrecarregado porque não tem carga. Então naquele momento muitas vezes as usinas são cortadas, que é o famoso curtailment do mercado. Então o que acontece? A bateria poderia simplesmente absorver essa energia e solta em outro horário do dia quando você não tem esse problema. Bateria lítio, só que não está pronto ainda não é viável, vai fazer sentido. Quando que faz sentido isso? Quando você tiver uma diferença de preço entre horas ou quando esse corte for muito mais relevante do que é hoje. Na Califórnia isso já acontece, já faz sentido. Vai chegar no Brasil algum dia. Então são tendências aqui, que eu falei, hidrogênio verde, bateria e a questão da eletrificação da frota. Então acho que é isso daqui, pessoal. Queria abrir para perguntas. Pedir só para identificar, tá? Para todo mundo. Boa tarde, meu nome é Fernando, eu sou de Santa Catarina, da empresa Potente Soluções Eletroenergia. A gente trabalha uma linha diversificada, dentre elas a gente faz gestão energética através de assessoria, suporte a unidades consumidoras. Também investe alguma coisa em geração, né? Então você falou da abertura de mercado aí para grupo B, né? Que existe uma incerteza aí advinda do cenário político, né? Hoje na GD, essa remota, né, onde se coloca ela numa cooperativa lá de geração compartilhada, é um negócio que está em evidência aí, você consegue trabalhar aí da ordem de 0,45, algo assim, o mega. Então assim, saber
se você consegue ser um pouquinho mais preciso nessa questão de B, se você tem mais informação, e como que fica esse negócio se o mercado realmente abrir para o B, para consumidores do grupo B, e quanto que você vai chegar lá em termos de valor, de quilowatt-hora, ela tendo que ir para o livre. Primeiro, se ela vai conseguir ir, né? Sim. Um porte menor, principalmente. Aí tem várias 75 kW já fazendo isso, até 300 e tal. Então é mais ou menos por aí a discussão. Não, perfeito. Santa Catarina é um dos berços de energia, hein? É como se fosse o equivalente ao Vale do Silício de energia do Brasil ali, né? Não, boa pergunta aqui. O que você tem, primeira coisa, quando eu falo que GC é mais eficiente do ponto de vista de custo de geração que GD, por conta da escala. Então você tem aí hoje a GC é mais eficiente que a GD. Uma GD hoje aí entre 4 milhões e meio mega para construir, certo? Enquanto que a GC 3,5, 3.3, 3.2, 3.1 vai ficar dependendo aí do tamanho da escala. Então, ou seja, você consegue viabilizar um cluster de GC com um preço de PPA, que é o Power Purchase Agreement, que é o contrato de energia, menor do que de uma GD. Então o que é o risco aqui? É o baixa tensão. A GD hoje, quem está no baixa tensão, só pode sair da distribuidora via GD. É a única opção que ele tem. Quem está no alta, ele pode ir no ACL, pode fazer GD. Só que fazer ACL, fazer Mercado Livre é o mais eficiente para ele. Mas quem está na geração distribuída hoje é só baixa tensão. Então o que acontece? Primeira coisa, que é o GD1 que a gente chama. Quem está com o benefício full, subsídio, vai pagar 0 de fio. É muito mais competitivo do que quem tá no segunda fase. Então você tem aproximadamente uns 100, 150 reais. Na sua métrica é 0,15, 0,10, 0,15. Que eu olho por megawatt-hora, você está olhando por quilowatt-hora. Então você está falando de 0,10, 0,15 mais competitivo quem está na GD1 do que GD2. Então ok, vamos lá. Abriu baixa tensão. O que acontece? Provavelmente aconteceria. É o que já acontece, por exemplo, com CGH. Uma CGH pode vender no livre. Ela é uma PCH pequenininha. A diferença da CGH é que ela não passa por todo o trâmite regulatório da PCH. Ela é mais simplificada. Então você viraria o equivalente a uma CGH. Provavelmente que vai acontecer. Só que aí, a sua usina, que você viabilizou ela com uma TIR de PCA mais 15, 20, 25, 10, o que for o seu número, se você tem contratos de curtíssimo prazo, que é essa turma que está fazendo GD por assinatura, por exemplo, e esses contratos são 500 reais, aí daqui a pouco abre o B, eu tô aqui do seu lado, levanta a mão, pô, vem pra cá, que tá 0,50, que eu tô falando assim, o seu 500 reais, vem pra cá 300, você vai perder todo mundo, você vai vender a 300, então seu IPCA mais 15 vai virar IPCA mais 7, então é isso que vai acontecer. Por outro lado, tem as empresas que fizeram o GD e assinaram contratos de 20 anos com a Telefônica. O cara tá tranquilo. Por quê? Porque já está com a receita contratada. Então, quanto mais tempo demorar para abrir o B e você for monetizando os contratos nesse preço alto, menor o seu risco vai acontecendo. Informação que a gente tem é que o B não vai abrir da noite para o dia. Nossa leitura, com nossa área regulatória. Se o B abrir da noite para o dia, vai ser um desastre para o país. Eu não sou favorável a abrir o B da noite para o dia. Você tem uma questão da cotização de Itaipu. Itaipu gera muita energia. Essa energia é absorvida pelas distribuidoras. O que vai acontecer com essa energia? Precisamos debater. Não podemos fazer o que foi feito aí com esse negócio do fim de subsídio da Renováveis da noite para o dia. Depois virou essa confusão e agora estamos discutindo o dia do perdão. Entendeu? Ainda bem que não tem gringo aqui para explicar. Mas eu já expliquei para gringo. Tem investidor gringo lá com a gente. O que é dia do perdão? É Forgiveness Day. Falando pro gringo aí. Porque o governo planejou mal, agora todo mundo investiram 200 gigas em outorga e ninguém tem dinheiro para construir, não tem transmissão, agora o governo está deixando recuar, cara. Então vamos discutir com calma o B, essa abertura do baixa tensão. Outra coisa importante, as distribuidoras, elas têm bastantes contratos legados. Lembra que elas estão comprando energia há 20 anos. O que acontece com esses contratos? Se você deixa ali a distribuidora, desculpa o termo, segurando o pincel ali para pagar a luz, distribuidora, empresas de bilhões, elas vão judicializar. Mais um problema, vocês lembram o que aconteceu com a MP 479 lá em 2015 da
da nossa antiga presidente, destruiu o setor. Então, assim, o nosso setor é muito bom, ele é um setor defensivo. Não estou entrando em política, tá, pessoal? Estou só falando de fatos aqui. É só pegar a desvalorização das ações na bolsa ali, o que aconteceu. Por quê? Porque fizeram medidas da noite para o dia sem discutir. E o governo está no caminho certo, tá? O governo não quer fazer da noite para o dia. O governo anterior estava mais até, acho que, mais agressivo, e eu acho que tem que fazer isso com calma, essa abertura do B. Tem que discutir 1, 2, 3 anos. O governo anterior falou que ia fazer e queria fazer com medida infralegal, tinha declarações. Eu acho isso super perigoso. O governo atual fala que quer fazer, não estou vendo se movimentar tanto. Assim, acho que faz sentido fazer, e é uma transição, acho que é 5, 6, 7 anos, tá? Para fazer isso. E eu farei ainda em 2 fases. Primeiro para as empresas, comercial e industrial, depois para a pessoa física. Só que quando você faz isso, você tem um problema. Porque quanto mais gente vai saindo do B, quem vai ficando, a conta vai ficando ali. Eu não sei se alguém aqui já morou em República. Você sabe, né? Você aluga a República no seu nome, tem lá 5, 6 caras, aí vai saindo todo mundo e você está pagando a conta sozinho. Então isso aqui é o risco de acontecer, de se abrir o B desorganizadamente e a população mais pobre que fica na distribuidora vai pagar essa conta. Então o governo está ciente, tem essa preocupação. Então eu vejo um governo mais ciente e menos afobado de querer fazer um negócio a todo custo. Mas por outro lado, eu acho que deveria fazer. Por quê? Porque separa desse negócio de quando a distribuidora fica sobrecontratada ou fica subcontratada, de ter que ir lá o BNDES, os bancos, dar empréstimos para distribuidoras. Vocês veem aí agora, cada 3, 4 anos tem que socorrer as distribuidoras, cara. Não precisa disso. Respondido? Tem muito a ver com essa falta de coordenação entre que vai comprar lá, de quem vai gerar através da distribuidora, né? Não é tão simples assim esse processo. Concordo que tem que ser pensado e esse timing aí já me ajuda aí por algumas ações que a gente precisa tomar aí. Obrigado. A ação que conselho fosse bom, a gente não dá de graça, né? Mas assim, para te dar um conselho, estica o máximo o contrato. Você vai ganhar um pouco menos de dinheiro, mas você está blindado. Ou diversifica, faz alguns de curto prazo para você ganhar mais, o outro vai gerenciando. Mas aí cada um gerencia a empresa como quer, com seu apetite de risco. E o que eu estou falando de novo, é nossa leitura de jogo, isso muda, Brasília é Brasília. Mais perguntas, pessoal? Olá, boa tarde, meu nome é Daniel, sou engenheiro mecânico. A dúvida são 2 perguntas, né? Como funciona o leilão? E a outra pergunta é como saber que aquela energia que foi comprada, ela veio de fonte renovável. Então, ela foi comprada e é uma energia renovável, ok. Mas ela cai na distribuidora e quando ela chega na minha casa, como é que eu faço para identificar se ela realmente é de uma fonte renovável ou não? Não, vamos lá. A primeira coisa, o leilão é leilão de hidrelétrica. O governo coloca a hidrelétrica e você bida pela hidrelétrica, ok? Se é uma hidrelétrica. Então pega lá Belo Monte. Quem quer construir Belo Monte? Então tem lá como se fosse lá toda a documentação de Belo Monte, você se prepara, coloca seus custos, seu financiamento, sua equipe de engenharia e você faz um bid em Belo Monte. Agora as outras fontes, você tem o seu projeto e você vai lá no leilão, você se inscreve no leilão e quem tiver o menor preço ganha. Já teve leilões que todas as fontes competiam entre si e já teve leilão por fonte, que era eólica contra eólica, solar contra solar, PCH contra PCH, térmica contra térmica. Então já teve de tudo aqui. Primeiro ponto é isso. Agora você na sua casa, você não vê. Toda a energia que a distribuidora tem vai para um saco, que é o saco da distribuidora, que você soma isso daqui com o Itaipu também, com todos os contratos legados que ela tem. Tá tudo mexido ali e é tudo uma coisa só. A energia renovável, quando você compra e tem um desconto no fio que eu falo, ou um carimbo na sua empresa, que você quer ter um selo de renovável para mostrar para os clientes, etc., você tem que estar ou no Mercado Livre ou na geração distribuída. Que aí você tem um contrato bilateral que você vai mostrar, tá aqui ó, meu contrato, ou você tem um selo, ou você tem um IREC, que é um certificado de renovável. Claro?
Agora, do ponto de vista técnico, né, como fazer para aquela corrente elétrica, saber que aquela corrente elétrica veio de fonte renovável? Do ponto de vista técnico, assim. Vamos lá. Você não sabe. O sistema é um sistema integrado. É como se fosse um grande lago. Então é diferente aqui. Imagina que o Brasil é um grande lago. Então uma usina no Rio Grande do Norte pode vender energia para uma empresa no Rio Grande do Sul. Então pense que é o grande lago. Você pegou um balde cheio d'água, joga água no balde, água no lago. Aí você se acredita naquela água. Aí o cara em qualquer ponta do lago coloca o outro balde e tira a água. É assim que funciona. Como que você sabe que você assinou um contrato comigo e a sua energia é renovável? Porque você se creditou, você comprou energia de um cara que se creditou de energia renovável. Então eu tenho ou uma usina renovável, ou eu tenho um contrato de alguém que é renovável. Aí você vai falar, pô, como que eu tenho certeza que você não está me enganando? Tipo, aquela molécula de água é renovável. Porque isso é registrado na Câmara, na CCE, tá, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Entendi. Então existem várias classificações da energia. A energia renovável é chamada de I5, que é incentivada com 50% de desconto no fio. Então você tem um carimbo de renovável lá na câmera, mas não na molécula. A molécula você não enxerga, o elétron você não enxerga. Mais perguntas, pessoal? Acho que se for isso, acho que a gente pode fechar. Eu vou pedir pra gente fazer uma foto. Vou fazer uma foto aí, pessoal. Todo mundo aí? Acho que é isso, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês. Quem quiser conhecer a nossa empresa lá, o site está à disposição. A gente está focado em vender energia. Quem quiser falar de parceria também, sei que tem muita empresa de engenharia aqui também, que tem muitos clientes. Então também esse Mercado Livre a gente está 100% à disposição. O Paulo Nakai aqui, nosso gerente. O Daniel também nosso parceiro da XP. Então, pessoal, a gente está 100% aberto. A ideia é sempre somar e multiplicar aí. Tá bom? Obrigado, pessoal, e boa feira para vocês. Um agradecimento à organização do evento aqui.